Eu tive a oportunidade, juntamente com alguns deputados do PSD, de fazer uma visita aqui a Tondela para, de uma forma ilustrativa, ter uma noção mais direta do impacto que toda esta tragédia dos incêndios mais recentemente provocou em muitas zonas do país, mas neste caso aqui em Tondela. E creio que o importante sublinhar tem duas dimensões. Uma dimensão muito voltada para a resposta mais imediata, portanto, para a urgência e a emergência nos diversos planos que a resposta pública tem de garantir. Refiro-me, evidentemente, à primeira ajuda, que é humanitária, que é de natureza social, mas também aos aspectos de natureza económica, que são também muito relevantes, porque, como sabem, o nível de destruição que estes fogos provocaram envolveu, ao contrário da primeira onda de incêndios no princípio do verão, uma destruição económica muito acentuada. E que resposta deve ser dada? E essas... Amanhã temos uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros. Que medidas é que devem sair para dar resposta a essas necessidades? Essas respostas têm de ser alinhadas a vários níveis. Não quero ser exaustivo, mas quero chamar a atenção para as mais relevantes. Há muitas famílias, muitas empresas que simplesmente ficaram sem o seu modo de vida. Muitas delas dependem da agricultura, dependem também da floresta e, dada a extensão de destruição a que assistimos, vai demorar muitos anos até que essas pessoas possam voltar a desenvolver uma atividade sustentada e, portanto, o principal problema não é apenas o da ajuda imediata, é também o das enormes dificuldades que se vão sentir durante os próximos anos. Ora, isso vai obrigar a uma resposta, nomeadamente ao nível do sistema fiscal, do acesso aos sistemas de incentivos, sobretudo ao nível do Portugal 2020, seja do PDR, seja ao nível do Compete ou de outros sistemas de incentivos que permitam a criação de anúncios específicos, de concursos específicos voltados para esta realidade. Sem isso, muitas destas atividades não poderão reerguer-se na medida em que os seguros não cobrirão o essencial das perdas e, sobretudo, a falta de atividade prolongada não permitirá às empresas subsistirem e esse é um problema grande, sério, porque em muitos destes territórios, que são territórios com um nível de desertificação até humana muito elevada, se estas empresas não se puderem reconstituir rapidamente, nós teremos um impacto de desertificação ainda maior a que estes territórios não resistirão. O governo português e o governo espanhol vão fazer um apelo conjunto ao Fundo Europeu de Solidariedade. Como é que olha para essa decisão? Eu isso acho bem, tudo o que puder ser feito do ponto de vista económico para reforçar os meios que devem ser canalizados para responder a estas tragédias, isso é bom. Mas há outras preocupações, e era isso que eu queria aqui sublinhar. Por exemplo, em todas as áreas, sobretudo de Pinheiro, e há aqui várias áreas que no essencial tinham essa espécie que ardeu, se não existir uma intervenção pública, de modo a evitar a queda do valor dessa madeira. Pura e simplesmente o desastre económico será ainda muito maior e, portanto, é muito importante que o Estado intervenha de modo a poder fazer a remoção de muito desse material, dessa madeira, de a poder guardar em condições adequadas para evitar a sua desvalorização demasiado abrupta, que constituiria uma perda de rendimento não recuperável. Por outro lado, também é importante que a intervenção que vai ser feita para a remoção destas madeiras, digamos assim, seja feita em grande coordenação com as autarquias, porque se os equipamentos a utilizar não forem os mais adequados, então poderemos acrescentar estragos e prejuízos em muitos dos territórios que depois não serão recuperáveis, sobretudo quando estamos a falar de aldeias, algumas aldeias históricas e por aí fora. Portanto, toda essa intervenção, que é uma intervenção urgente, não pode ser feita de qualquer maneira e tem de ser feita particularmente em articulação
com os autarcas, sob pena de podermos estar a criar ainda problemas muito maiores do que aqueles que temos hoje. Gostaria também de dizer... Uma questão mais do plano político, Dr. Pedro Passos Coelho. Esta semana disse que este Primeiro-Ministro não tinha condições para inspirar confiança aos portugueses. Nós, entretanto, já tivemos algumas mudanças. Temos um novo Ministro da Administração Interna, tivemos também uma saída no comando da Autoridade Nacional de Proteção Civil. São medidas essenciais para que o Governo recupere essa confiança que diz que se perdeu? Eu não vou acrescentar àquilo que disse. Acho que foi muito claro quando disse que o Governo já desperdiçou oportunidades a mais para inspirar confiança. Mas dito isto, é evidente que o Primeiro-Ministro tem de cumprir com as suas obrigações, terá de substituir, é sábado que terá lugar a posse dos novos ministros. Não quero estar a falar sobre isso. Repare, não quero fazer comentários sobre isso, porque as escolhas são do Primeiro-Ministro. Eu nunca pedi demissão de ministros. Para mudar o estado de coisas, nunca pedi demissão de ministros, também não vou fazer comentários sobre as escolhas que são feitas. Gostaria, no entanto, de dizer que há uma resposta estrutural que é preciso encontrar para este problema, e essa resposta sempre seria necessária com este Governo ou com qualquer outro. E esse é o ponto importante, não leva a mal, portanto, que eu retome o que estava a dizer. Há uma necessidade de alinhar agora o que são as conclusões da Comissão Técnica Independente que o Parlamento aprovou sob proposta do PSD e amadurecer várias das propostas e das sugestões que são apresentadas. Não quero com isto dizer que tenhamos de cumprir todas as sugestões que lá vêm, mas seria um disparate muito grande não usar essa base de trabalho técnica, independente, para poder encontrar as respostas estruturais mais importantes. Há uma que salta à vista. Uma vez que houve um falhanço clamoroso da resposta da Autoridade Nacional de Proteção Civil, por relação direta com a incompetência com que muitos dos seus responsáveis responderam às situações, eu creio que é obrigatório estabilizar para o futuro a forma transparente de fazer a seleção e o recrutamento dos dirigentes dessa instituição. E, portanto, seja ao nível dos comandos distritais, seja ao nível do Comando Nacional, parece-nos muito claro ao PSD que tem de haver um concurso transparente, público, nacional, e essas pessoas devem exercer os seus mandatos independentemente dos ciclos de governo. De modo a que os governos não tragam cada um os seus comandantes, as suas pessoas de confiança para a Proteção Civil, porque a Proteção Civil existe para responder às necessidades do país, das populações, das pessoas e não dos governos estritamente. E, portanto, essa é a primeira medida importante, é trazer estabilidade, de modo a que os mais competentes, com mais experiência, os mais habilitados, possam ser recrutados e depois possam exercer os seus mandatos com estabilidade, sem andarem a mudar cada vez que muda o governo. Portanto, o segundo aspecto... Por nomeação. Não por nomeação, por concurso, exatamente. O segundo aspecto é que há recomendações da Comissão Técnica Independente que têm de ser ponderadas devidamente. Desde logo, no que respeita à forma como o sistema de resposta nacional da Proteção Civil está organizado. Há uma sugestão de que possa ser criada uma nova agência para a Proteção Civil, para o combate aos incêndios. Nós não vemos nada de negativo na possibilidade de criar uma nova agência, mas julgamos que essas sugestões têm de ser devidamente consolidadas. Quer dizer, nós vamos requerer a audição dos membros da Comissão Técnica Independente para lhes poder colocar questões sobre essa matéria. Porque há aspectos do relatório que, do nosso ponto de vista, precisam de ser melhor clarificados. Por exemplo, este da criação de uma nova agência. Nós julgamos que é importante reestruturar a Autoridade Nacional de Proteção Civil. É muito natural que a sugestão que é feita de poder ter respostas segmentadas para aquilo que é a proteção de pessoas e bens não impeça que haja também uma resposta própria para os incêndios florestais. Achamos bem que haja esta segmentação, porque é tão importante proteger a floresta como proteger
as populações, as aldeias, as cidades, até porque houve muitos núcleos urbanos que foram afetados por isto, e que estas duas respostas possam ser segmentadas. Mas, por outro lado... E a criação de um ministério que agrupe esses dois setores, a questão das florestas e também da proteção civil. Como é que olha para essa ideia? Eu vou responder à sua questão, mas deixe-me só concluir dizendo isto. Portanto, é muito importante que não haja uma multiplicação de estruturas e que não se mantenha a Autoridade Nacional para a Proteção Civil, mais uma agência, mais um instituto. Isso precisa de ser devidamente consolidado e, portanto, há ali ideias que são muito boas, mas que têm de ser consolidadas para não criarmos estruturas umas em cima das outras. Finalmente, achamos também que é muito importante, do ponto de vista da resposta estrutural, que ela possa assentar em diversos elementos. Elementos que tenham recurso às associações humanitárias de bombeiros, que podem crescentemente responder com alguma profissionalização, sem perda de possibilidade de fixar e captar voluntários para as respectivas associações e corporações, mas há uma primeira resposta muito importante de crescente profissionalização das próprias associações, não tem de ser da parte do Estado. Uma segunda que já implica, da parte do Estado, entre aquilo que é a resposta da GNR e aquilo que pode ser uma resposta da área militar, que exista um reforço e, no primeiro caso e no segundo caso, na área militar, o desenvolvimento de uma capacidade que hoje não existe. Isso aconteceu em Espanha, o relatório é muito impressivo sobre isso. Houve visita a uma unidade em Espanha de resposta a emergências que deveria ser tida em conta para poder aplicar em Portugal. A maior parte das intervenções que os elementos das Forças Armadas fazem nestas operações não obedecem a uma adequação às necessidades. Portanto, unidades militares como a que Espanha enviou para Exatamente. combater os incêndios em Portugal. É importante que nós pudéssemos ter uma unidade militar de resposta a emergências e, nomeadamente, a este tipo de emergência. E do meu ponto de vista, mas essa é uma questão que merece ser discutida, mas creio que não se pode descartar, sendo esta uma questão de defesa nacional, é muito difícil não esperar que não exista uma coordenação ao nível da defesa nacional que concentre esta resposta militar e uma resposta civil. E, portanto, eu julgo que era importante que o próprio Conselho de Ministros considerasse esta possibilidade de, sabendo que a defesa nacional não é apenas uma questão militar, tem uma componente militar, mas não é só militar, a sinergia que existe e a complementaridade na resposta a este tipo de emergências entre a área militar e a área civil, talvez recomendasse que o Ministério da Defesa pudesse fazer a coordenação destas duas áreas, sem prejuízo, evidentemente, como digo, de uma ser eminentemente civil e outra eminentemente militar. Mas creio que seria importante, uma vez que não teremos outra oportunidade melhor do que esta, para repensar as coisas como deve ser, que isso pudesse realmente ser pensado adequadamente. Como é que olha para esta ideia de agrupar num só Ministério a questão das florestas e da proteção civil e do combate aos incêndios? Eu acho que dei uma primeira resposta, acabei de dar uma primeira resposta. Claro que quando olhamos para toda a área das florestas, que está tradicionalmente entre o ambiente e a agricultura, não estou a pensar numa esfera de influência da defesa nacional. Claro que a defesa nacional passa também pela nossa língua e, no entanto, não colocaria o Instituto Camões sob a tutela da defesa nacional. Agora, independentemente do que tenha de ser feito, e está a ser, de alguma forma, ponderado, quer ao nível do cadastro, do ordenamento da floresta, tudo isso é importante, a intervenção do ICNF, é muito importante que naquilo que é, quer a prevenção, quer o combate aos incêndios, seja a primeira resposta, seja depois o ataque mais estruturado, que isso possa ter, de alguma forma, uma coordenação entre quem pode coordenar respostas diferentes. Uma de natureza, digamos, que respeita mais às associações humanitárias de bombeiros e que, portanto,
não pode deixar de estar na proteção civil, outra na área militar e depois tem a ter uma coordenação geral ao nível da Presidência do Conselho de Ministros. Isso parece-me que é indispensável também. Falou aí que esta seria uma última oportunidade para resolver estes problemas. Ouvimos também o Presidente da República esta semana, na comunicação que fez ao país, falar precisamente disso, que esta tem que ser encarada como uma última oportunidade. Qual é que pode ser o contributo do PSD para esta última oportunidade? Está disponível para criar aqui também alguns consensos com os restantes partidos políticos? Eu diria que depois daquilo que acabei de referir, não se pode concluir outra coisa que não seja a de que o PSD está ativamente envolvido na apresentação de propostas, na apresentação de uma visão sobre os problemas. Acabei de o fazer na declaração que aqui vos deixei, mas quero recordar que a própria solução de ter uma comissão técnica independente foi uma proposta do PSD no Parlamento, que ao longo de todos estes meses chamámos a atenção para a necessidade de compreender o que se estava a passar. Eu tive ocasião no Parlamento de dizer ao Primeiro-Ministro, quando a seguir a Pedrógão, o Parlamento numa sessão solene analisou a situação, de recordar que o verão ainda estava a começar e que era muito importante que o que se passou em Pedrógão não se voltasse a repetir. Isso teria implicado, seguramente, pelo menos, que as pessoas que tinham revelado menor competência, para não dizer incompetência, nas respostas da Proteção Civil, pudessem ter sido substituídas. Implicava que aquilo que não se tinha feito em Pedrógão, que foi antecipar a fase Charlie para ter mais meios à disposição para intervir e maior capacidade de vigilância, pudesse agora, que aprendemos, ou que devíamos ter aprendido com esse erro, deveria ter estado presente nesta situação. Não se percebe como é que a fase Charlie não foi prolongada, como é que o dispositivo todo que deveria estar à disposição para o combate aos incêndios não estava disponível, porque é que a vigilância tinha sido desmobilizada e por aí fora. Há responsabilidades diretas que um deputado da oposição dificilmente consegue explicar que não tenham sido atempadamente ponderadas, mas não foram. E, infelizmente, a esse nível, nós só podemos dizer que a responsabilidade pelo que se passou também cabe muito ao Governo, não cabe só às condições adversas, não cabe meteorológicas, às circunstâncias ligadas com as próprias florestas. A floresta não apareceu de um ano para o outro, as condições adversas não aconteceram de um ano para o outro, mas a falha na resposta adequada falhou clamorosamente de um ano para o outro. E isso tem que ter responsabilidade, e eu creio que essa responsabilidade não fica satisfeita apenas porque a Sra. Ministra vai mudar. É preciso que muita coisa mude para que estas matérias não se repitam. Acabei de dizer há pouco que as pessoas sejam nomeadas por competência e não por preferência partidária. Não estou com isto a dizer que as pessoas não podem ter partidos, mas essa não é a condição para ser nomeado. A condição para ser nomeado é ser competente. Ora, nós sabemos que havia, na intervenção da Proteção Civil, muitas pessoas que não tinham preparação, não tinham competência para comandar as operações que lhes foram entregues. E isso hoje é uma coisa que pesa mesmo à responsabilidade do Governo.